O Bolsonaro não tem generosidade com a corrupção. A crise de abstinência na corrupção está chegando ao paroxismo. É como aquele viciado em cocaína, em crack. Não tem crack para cheirar. Não tem cocaína para cheirar. Está entrando em desespero. Porque o presidente Bolsonaro não rouba e não permite que roubem no governo dele. Olha onde nós estamos chegando. A usurpação é reconhecida pelo presidente Fernando Henrique. Governo compartilhado entre a Câmara dos Deputados, o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal, roubando de 60 milhões de brasileiros a oportunidade de ter um governo escolhido ideologicamente com programas claros na pessoa do presidente Bolsonaro. A minha pergunta é o seguinte: nós elegemos o presidente Bolsonaro para realmente derrotar o sistema político corrupto brasileiro. O modus operandi antes do Bolsonaro era, assim que fosse eleito, antes mesmo de assumir, se reunir com os presidentes de partidos, né, do qual o senhor é um dos presidentes, e dividir o governo. E, basicamente, a gente sabe que o PT não roubou sozinho, teve a conivência, né, de outros partidos também, principalmente PSDB e PMDB. E não é só a imprensa que não está levando dinheiro do governo, bilhões, como levava antes. A gente sabe que os partidos políticos, o sistema político também não está levando mais o dinheiro, não está sendo permitida essa divisão do poder para roubar o Brasil. Esse é o grande defeito do presidente Bolsonaro, que esse sistema que está estabelecido está se revoltando contra para tentar derrubá-lo? Generoso. O Bolsonaro não tem generosidade com a corrupção. Bom. Hoje há uma matéria gravíssima no estado de São Paulo, que é uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, na página 6 do jornal O Estado de São Paulo. E o presidente Fernando Henrique diz que o governo tinha governabilidade, sempre os governos da República do Brasil, com a coalizão. O que é a coalizão? Esse regime de governar com partidos, partilhando o poder com os partidos políticos na República Brasileira. Eu sou deputado federal, aliás, fui desde o Figueiredo. Sempre vi os governos de coalizão, nunca em torno de um programa, de uma linha programática, de um princípio programático, porque aí sim a coalizão é válida. Mas sempre foi uma coalizão pragmática para financiar os partidos políticos. Desde o Figueiredo foi assim. Eu vi a partilha na República esse tempo todo sendo feita dessa maneira. Foi assim com Sarney, foi assim com Collor, foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Lula, foi assim com a Dilma e foi assim com Temer. A coalizão você pode chamar de toma lá da cá. É o regime vem cá, toma aqui. A coalizão é um regime de corrupção. O que está vendo? O primeiro ano, os partidos que são mais fisiológicos e que vivem mais na teta do governo conseguiram ainda suportar essa convivência sem participar do bolo do poder. Mas agora, a crise de abstinência na corrupção está chegando ao paroxismo.
É como aquele viciado em cocaína, em crack. Não tem crack para cheirar. Não tem cocaína para cheirar. Está entrando em desespero, porque o presidente Bolsonaro não rouba e não permite que roubem no governo dele. Então, ele não faz esse governo de coalizão. O que o Fernando Henrique diz aqui hoje? Que quem não faz o regime de coalizão perde o mando político no Congresso Nacional. Está aqui no jornal O Estado de São Paulo. E que, quando perde a agenda política, pode ser empichado, porque se não tem o comando da pauta política no Congresso, se a pauta política é da Câmara dos Deputados e do Senado, o presidente, por não poder governar a agenda política do Congresso Nacional, pode sim, porque ele fica sem poderes para governar, ele pode ter contra ele pedido de impedimento, pedido de impeachment. Isso é hoje uma matéria colocada claramente numa entrevista do Fernando Henrique ao Estado de São Paulo. E vai mais o ex-presidente. Ele diz que os brasileiros não gostam do parlamentarismo, que isso é da cultura do brasileiro, mas que o Brasil vive, no momento, o parlamentarismo branco. Olha onde nós estamos chegando. A usurpação é reconhecida pelo presidente Fernando Henrique. Hoje o Brasil vive o parlamentarismo branco. O Bolsonaro tem a agenda política tomada de suas mãos por um governo que ele chama, o Fernando Henrique chama de nova coalizão, uma nova coalizão para o governo compartilhado, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado da República. Ele diz que esse governo compartilhado subtraiu das mãos do presidente Bolsonaro a capacidade da agenda política e que isso pode abrir as portas para o impeachment do presidente da República. O que ainda impediu que o presidente fosse empichado, porque ele não comanda a agenda política, diz o Fernando Henrique, é que o povo não foi para a rua para pedir o impeachment dele. Olha a gravidade da coisa. Está traçado o mapa. Você toma do presidente a agenda política, faz do parlamentarismo branco governo compartilhado entre a Câmara dos Deputados, o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal, roubando de 60 milhões de brasileiros a oportunidade de ter um governo escolhido ideologicamente com programas claros na pessoa do presidente Bolsonaro.